Eu estava cá pensando com meus botões. Se nós percorrermos a história da igreja com honestidade, a gente vai perceber que em todos os tempos, até o tempo dos apóstolos, ouvindo do tempo dos apóstolos até os nossos dias, a igreja sempre cumpriu o papel missionário. Papel missionário de anunciar Jesus Cristo e com o evangelho de Jesus Cristo levar a mudança de vida e levar a mudança de atitude. Com o evangelho iluminar as diversas realidades. Quando nós ouvimos no evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Ou como nós ouvimos no capítulo 27 do evangelho de Mateus, no versículo 19, tornai todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Desde esta época e até mesmo antes desta época, no tempo de Jesus, eram enviados os missionários para que na força do evangelho levassem os valores de Jesus para o mundo e para as diversas realidades onde se viviam. E em nome desta missão, muitas evangelizações, muitas pessoas foram evangelizadas, muitas pessoas foram tocadas. E no percurso da história, voltando desde aquela época até os dias de hoje, se aumentou muito o número dos que se colocavam à disposição para, com o evangelho, anunciar, com a presença de Jesus, anunciar o evangelho, ou anunciar o evangelho da presença de Jesus. Então, a partir disso, se foi compreendendo os valores do evangelho e os valores cristãos. Hoje, em pleno século XXI, nós vivemos um momento contrário. Nós vivemos um momento inverso. Aqueles que são do mundo estão entrando, estão vindo, mas não para serem evangelizados, mas para distorcer e manipular a evangelização. Os cristãos estão vivendo como pagãos. E os missionários do mundo estão entusiasmados porque se infiltraram dentro das diversas realidades eclesiais e trouxeram para dentro das realidades eclesiais o espírito mundano. Aquilo que hoje, infelizmente, nós não temos entusiasmo para fazer, levando o evangelho para as realidades onde precisam ser evangelizadas, porque conforme foi passando o tempo, a gente foi perdendo, a gente foi esfriando no nosso comprometimento missionário, no nosso comprometimento com Jesus. Com o passar dos anos, com as diversas realidades que foram sendo inseridas dentro da igreja, os cristãos, os discípulos de Jesus foram se esfriando. E os discípulos do mundo, aqueles que querem distorcer os valores, aqueles que querem distorcer a perspectiva de Jesus, aqueles que querem ensinar ideologias, foram entrando para dentro da igreja e contaminando todos os cristãos e todos nós com este espírito mundano. Então, o que nós precisamos fazer para mudar esse quadro? Nós precisamos fazer o que fizeram os apóstolos, Simão, que nós celebramos hoje, e Judas. Porque eles, imbuídos desta ordem, imbuídos da recomendação que Jesus fez aos discípulos, depois da ressurreição de Jesus, eles saíram para todos os cantos
e com entusiasmo, com alegria, anunciaram o Evangelho de Jesus. Deram testemunho de Jesus. Deram testemunho de Jesus com a própria vida. Por isso a igreja se reveste com os paramentos litúrgicos da cor vermelha, para lembrar o sangue que eles derramaram por causa de Jesus. E este derramamento de sangue precisa despertar em nós esse entusiasmo. Porque se a gente observou o texto do Evangelho, existem 3 tipos de pessoas. Primeiro é os discípulos, aqueles que são mais próximos, os mais chegados, que Jesus os chamou de apóstolos, ao qual Jesus tinha com eles uma intimidade. As realidades mais profundas da vida de Jesus, Jesus estava sempre rodeado dos seus discípulos. Muito embora na hora da cruz foram embora todos, ficou só um lá. Mas este é o primeiro grupo. O segundo grupo é os discípulos, aqueles que não são íntimos, aqueles que não são próximos, mas sentem por Jesus um certo encantamento, gostam de ouvir, gostam de escutar, gostam de estar com Jesus. Não diretamente comprometidos com Jesus, mas também não negam Jesus diretamente. Não são íntimos de Jesus, como são os apóstolos, não estão diretamente unidos com Jesus e não estão o tempo todo com Jesus, mas também não negam Jesus. Esse é o grupo dos discípulos, esse grupo é um grupo um pouco maior. E aí nós temos também, no meio deste grupo, nós temos a multidão. A multidão não tem intimidade, não tem proximidade, mas se aproxima de Jesus, porque quer, de algum jeito, tirar proveito. Ou quer ver os sinais, ou quer ver os milagres, ou quer receber os milagres que o Senhor está realizando. Por isso, então, tem uma grande multidão. Ou porque estão curiosos para saber o que Jesus vai fazer. Então, uma multidão de pessoas não comprometidas, que estão lá para ver espetáculo, que estão lá para ver sinais. Considerando isso que eu acabei de dizer anteriormente, que dos missionários do mundo vieram para dentro da igreja, nós precisamos identificar qual é o nosso papel. Será que nós somos discípulos? Discípulos com intimidade? Discípulos que nos aproximamos de Jesus para escutá-lo, mas que não temos intimidade? Ou será que nós estamos no meio da multidão? A multidão não está nem aí. E aí, se a gente não identificar qual é o nosso papel e o que nós, de fato, estamos fazendo quando nós estamos seguindo os passos de Jesus, nós não conseguiremos evangelizar o mundo. Porque a força do mundo será mais forte e mais atrativa, mais gostoso, entre aspas, aquilo que o mundo vai oferecer do que aquilo que Jesus nos propõe. Então, se nós não estivermos íntimos de Jesus, se nós não estivermos como os discípulos que ele chamou, os 12 primeiro que ele escolheu para estar com ele, se nós não tivermos uma intimidade com ele, e nós não tivermos convicção dos seus ensinamentos e daquilo que ele propõe para nós, nós facilmente nos deixaremos levar pela multidão. E aí nós também estaremos no meio daqueles que, em vez de sair da igreja para levar o evangelho para o mundo, nós iremos trazer do mundo as realidades para dentro da igreja. E a gente vai querer que a igreja viva segundo aquilo que o mundo prega, segundo aquilo que o mundo ensina. E todos os ensinamentos da igreja que for com base no evangelho, que for radical, a gente vai achar que a igreja está errada, que a igreja está exagerando, que isso é muito radical, que não dá para ser desse jeito, que tem que ser mais ou menos, porque nós estamos em tempos modernos, que os tempos mudaram, que o evangelho não deve ser mais quando era na época dos apóstolos Simão e Judas.
Será que nós também não estamos sendo contaminados por este espírito mundano? Nós precisamos contaminar o mundo com o Evangelho, com a mentalidade de Jesus. Não o contrário. Contaminar a igreja com a mentalidade do mundo. E nós, infelizmente, nós estamos vivendo uma inversão total. O significado das coisas estão mudando. Os missionários do mundo, eles estão motivados, eles estão entusiasmados, eles estão quase que pipocando para destruir os valores do Evangelho. E os missionários de Jesus, nem todos estão entusiasmados para mudar a realidade do mundo. Nós precisamos seguir o exemplo dos apóstolos, São Simão e São Judas, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para torná-lo conhecido e amado no mundo, com a nossa própria vida. Que o Senhor nos ajude a ser missionários de Jesus, para torná-lo conhecido e amado no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, na festa de São Simão e São Judas, apresentamos as nossas súplicas